para nivelar todo mundo, o que que é jejum, no sentido básico, né? O que que é, para que serve e de quanto tempo a gente deve fazer? Então, o jejum, cara, nada mais é do que. E aí, o próprio termo no original, tanto no hebraico como no grego, o jejum nada mais é do que você se abster-se totalmente ou parcialmente de alimentos e bebidas, né? Certo. Jejum é isso. Então aí a gente já quebra um paradigma porque não existe jejum de televisão, não existe jejum de videogame, não existe. Porque isso aí são votos que a gente faz e Entendi. não jejum, né? De acordo com a Bíblia, isso são votos. Né? E aí o próprio Eclesiastes vai dizer que quem faz voto não pode fazer um voto de tolo, prometendo algo e não cumprindo. Né? Certo. O jejum, ainda se você quebrar ele, não tem problema, mas o voto ele é algo mais sério, né? De acordo com a Bíblia. Mas Certo. jejum tem a ver com a alimentação, né? Não dá para mim também fazer um jejum de sundae se eu só como sundae uma vez por semana, né? Então não existe isso também, né? Não dá para mim fazer Entendi. um jejum de coca se eu só tomo coca de final de semana. Também não existe isso. Isso são votos, né? O Eclesiastes vai chamar isso de voto e não de jejum. Então não Legal. existe logo de cara aí, porque a palavra no original, tanto no hebraico como no grego, no Novo e no Antigo Testamento, se refere a alimento ou bebida, né? Então Certo. aí já é um paradigma que a gente já resolve. Sim, é Então é essa verdade. abstinência que a gente faz, tá bom? A gente entender aí. Legal. E para que serve o jejum? Então, o jejum, cara, para a gente entender um pouquinho melhor o jejum, para que serve, a gente precisa voltar um pouquinho no Antigo Testamento. Certo. Só que o Novo Testamento também ele já ressignifica o jejum. E aí eu vou tentar Certo. ser mais breve aqui possível. A gente Sim. vai ver que o povo de Israel ele adota o jejum como uma prática litúrgica e religiosa, né? Mas essa é uma prática que não é de origem judaica, não é de origem israelita. É uma prática que já vem de outros povos e de outras religiões. Os egípcios, por exemplo, eles como um povo mais antigo que o povo hebreu, eles já tinham a prática do jejum, né? Certo. Eles já exerciam o jejum. Os egípcios, eles eram muito fortes no jejum. Mas o povo hebreu, ele adotou isso como uma prática, né, litúrgica e ritualística no decorrer da sua caminhada. E até acredito que por causa do envolvimento com outras culturas, né, nos exílios e tudo mais. Só que é Certo. interessante que o jejum, ele nunca vem sozinho. Na prática israelita, na prática dos hebreus, ele nunca vem sozinho, né? E o povo hebreu, ele jejuava quando? Ele jejuava quando, você vai ver, ele jejuava quando se perdia alguém que amava, um ente querido. Você vai ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 31, verso 13. Você vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 1, verso 12, que o povo, quando perdia alguém, eles jejuavam, né? Eles tinham essa prática. Quando perdia alguém, estavam enlutados. Você também vai ver que o jejum era um ato de pedido de perdão e de humilhação naquela época, auto-humilhação. Neemias fez isso lá em Neemias 9, né, do capítulo 1 ao verso 3. Você vai ver também que jejum era quando o povo precisava pedir algo para Deus, para que Deus interferisse em algo. Você vai ver isso lá em Jonas, na passagem que Jonas vai pregar para os ninivitas, lá em Jonas Sim. capítulo 3, verso 5. Você vai ver que Jonatas pede para o povo se humilhar, se auto-humilhar, pedir para que Deus mude a história deles e não destrua Nínive. Né? Você vai ver também que toda vez que o povo precisava pedir algo que era difícil para eles realizarem, eles faziam jejum para tentar mover Deus, né? Para tentar fazer com que Deus fizesse algo por eles. Né? E Certo. aí você vai ver, e Esther também, ela precisava tomar uma decisão difícil pelo povo. Lá em Esther, capítulo 4, verso 16, você vai ver que Esther, ela vai simplesmente pedir para que o povo jejue para que ela tome uma decisão, saiba tomar uma decisão certa para a vida dela. Então o povo jejuava até Certo. para tomar decisões. Naquela época, como usava o jejum para tomar decisões difíceis e pedir para que o povo jejuasse com ele. E também para perdão dos pecados. Você vai ver lá em 1 Samuel, né, no capítulo 7, no verso 16, e também em Jeremias capítulo 14, você vai ver o verso 2 ao verso 7, o povo jejuando para que Deus
perdoasse os seus pecados, os seus erros e as suas falhas. Legal. Né? E aí você vai ver que nessa época que o povo hebreu fazia jejum, o jejum é como a gente fala hoje, né? Já disse muito isso, né? Jejum sem alguma coisa junto é a mera dieta, é um mero regime, né? Jejum tem que vir acompanhado de alguma coisa, tem que vir acompanhado de leitura bíblica, tem que vir acompanhado de uma vida devocional. A gente fala que o jejum, ficar comer só por comer, você está fazendo dieta ou regime, né? Naquela época o povo já tinha isso, né? Você vai ver lá que o povo, para eles jejuarem, o povo judeu, o povo hebreu, era necessário você chorar, se lamentar, prantear. Era necessário você se cobrir de cinzas. Era necessário você se cobrir de pó. Era necessário você também ler as escrituras. Você vai ver lá em Neemias, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, que Neemias conclama um jejum para o povo enquanto ele está construindo os muros lá, mas fala que quando o povo jejuasse, era para eles lerem as escrituras. Então, para eles, o jejum tinha que vir acompanhado também de alguma coisa, né? Não era um ritual apenas de ficar sem comer, né? E aí a gente tem vários textos, né? Você vai ver um texto que me chama bem a atenção nessa questão de ter algo junto com de um jejum, é o de Juízes, capítulo 20, se eu não me engano, acho que o verso 26. Juízes, capítulo 20, verso 26, o povo de Israel, quando vai para Betel, é necessário aí que eles façam o jejum, mas quando eles vão fazer o jejum, eles têm que ter o jejum acompanhado de alguma coisa, como o choro, por exemplo, o lamento, né? Então, você vai ver aí que o jejum, ele permeia essa questão do povo israelita com muita força. Só que aí a gente tem um grande problema também, Vlad. A gente tem um problemaço, cara. Porque o jejum não era algo unânime entre o povo hebreu, cara. Não era algo unânime. Não era algo que todos os judeus... A gente tem uma época que Israel é dividido do povo de Judá e o povo de Israel, entre dois povos. Então não existe uma unanimidade no jejum nessa época. Não existe. Então você vai ver aí que o povo começou a jejuar simplesmente como um ato externo, litúrgico, ritualístico, perdeu o sentido do jejum. E aí você vai ver que se levantam aí 3 profetas, né, Isaías, Jeremias e Zacarias, reprovando o jejum do povo. Né? Então eles se levantam de forma violenta, aí reprovando a ação do jejum do povo. Então, as pessoas que reclamam hoje sobre jejum acabam utilizando esses textos desses 3 profetas para a base bíblica do jejum, né? E que, de fato, o jejum se tornou para aquele povo um negócio ritualístico, algo para eles mostrarem que eles estavam sendo tementes a Deus. Era algo mais externo, perdeu a espiritualidade no negócio, né? Então, o jejum naquela época servia para tudo isso. E às vezes a gente pega o jejum desse tempo e traz para nós para os dias de hoje, né? E aí a gente acaba perdendo aí a essência do que o jejum é. No Novo Testamento, o jejum ele mudou também muita coisa. Mas antes de ir para o Novo Testamento, o jejum ele serve... Antes de dizer para que o jejum serve, só um minuto. Acho que vai ficar melhor aqui. Acender uma luz aqui. Acho que fica melhor aqui. Para ver aí. O jejum, antes de nós falarmos para que ele serve, a gente precisa entender primeiro, então, essa roupagem do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento ele muda a forma. E eu queria que se você... Está com a sua Bíblia aí? Tô. Está com a sua Bíblia aí? Tá. Lê para nós aí, só para a gente ter uma... Lê para nós aí, só para a gente ter uma noção. Isaías 58, do verso 1 ao verso 7. Isaías 58, do verso 1 ao verso 7, que eu falei que são 3 profetas que reprovam o jejum, como o povo estava fazendo. Né? Mas o principal deles aí, o mais conhecido, é o Isaías 58, do 1 ao 7. Se você puder ler aí, para a gente falar um pouquinho. Sim. E aí a gente já entra no jejum na prática do Novo Testamento. Para a gente aí responder o resto das perguntas, e aí acho que já mata pau tudo aí. Beleza. Tem condições de você ler para nós aí? Leio.
Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram cada dia tomar prazer em saber os seus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras de impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres abandonados, e que quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Isso. Então você vê aí que tanto Isaías, que é o profeta, um dos profetas mais conhecidos, como o próprio Jeremias e Zacarias, que é o menos conhecido, Jeremias 14 vai falar também sobre a reprovação do jejum. Você vai ver que depois aí desse período profético, o jejum ele perde a força na antiga aliança. O jejum ele perde o ritmo na antiga aliança. Porque Isaías era um profeta, cara, que o pessoal admirava. Né? E Zacarias aí, como um profeta que vem depois, também bate lá no capítulo 7 no jejum. Então, o jejum na prática religiosa e litúrgica do povo israelita perde a força. E quando que o jejum vem ganhar força de novo, então? O jejum vem ganhar força mais ou menos 580 anos antes de Cristo, quando Jerusalém é destruída, quando o templo é destruído. E aí o jejum ele vem com uma força muito... a primeira destruição de Jerusalém, né, vem com uma força muito grande o jejum. E aí o jejum ele se torna importante de novo. Porque até o período aí dos Deuteros, Isaías, dos profetas, o jejum perde a força. Não era uma prática mais comum do povo hebreu. Não era. E aí vem voltar quando? Lá do exílio da Babilônia, que os babilônios tinham a prática do jejum. E aí os judeus, o povo judeu, o povo hebreu volta de novo até a prática do jejum. E aí a gente faz um link, porque perde-se a força do jejum, e aí próximo da vinda de Jesus, esse jejum começa a ganhar força de novo. O ritual de jejum com força. Nós entramos no Novo Testamento, e Jesus, cara, no Novo Testamento é muito pouco citado sobre jejum. É muito pouco mesmo. Né? A gente vai ver muito pouco a expressão jejum. E aí eu queria aqui dar uma ênfase muito boa, muito forte para nós, porque Jesus reprovava jejum, cara. E aí eu quero por último falar por que Jesus jejuou e como nós temos que jejuar, mas antes eu quero falar que Jesus reprovava geral jejum, cara. Ele reprovava. Porque quem praticava o jejum do Antigo Testamento ao pé da letra eram os fariseus. E eram os caras que Jesus batia de frente. Então eu quero que, para a gente fundamentar isso que eu estou falando, para não ficar só nas minhas palavras, depois eu quero falar sobre o jejum que Jesus fez e como que a gente tem que jejuar hoje, para mim já poder avançar aí algumas perguntas, algumas respostas. Mas eu quero ler 2 textos aqui rapidinho com você. Quem puder e estiver ouvindo a gente e quiser marcar os textos aí, para quem está chegando agora ou no meio da live aí, marcar e escrever aí, seria interessante. Mas Jesus, uma das coisas que Jesus mais batia era no jejum, cara. E era uma prática muito comum de um grupo que estava, cara, trocando farpas com Jesus. Então vamos entrar lá.
um texto que Jesus fala sobre os discípulos de João e os fariseus. Está lá em Marcos, capítulo 2, o verso 18 e o verso 20. Marcos 2, acho que é o 2 do 18 ao 20. Certo. Você lê para nós aí? Você lê para nós? Bem, 18 a 20, né? Isso. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram dizer-lhe, e disseram a Jesus, né? Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhes disse, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Isso. Então Jesus começa aí já a criar uma nova forma de jejum. Os caras vêm questionar Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuam. Né? Não jejuam porque, como os fariseus jejuam, os discípulos de Jesus deveriam jejuar. Como os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos de Jesus deveriam jejuar. Aí Jesus responde assim, cara, quando a gente está numa festa e os convidados dessa festa e o noivo está presente nessa festa, o pessoal tem que comer, o pessoal tem que aproveitar. Porque o noivo está presente. Enquanto o noivo está presente na festa, a festa continua, vamos largar o pau. Né? Então, o que acontece? A pergunta que eu e você temos que fazer hoje, em pleno século XX, Jesus é o noivo, nós somos os discípulos. Quando é que o noivo não está presente? Jesus deu uma dica, ó, enquanto o noivo estiver presente, não é necessário nós jejuarmos. A pergunta que eu e você e cada um de nós ao ler esse texto temos que fazer é, quando é que o noivo não está presente? Cara, mas Jesus morreu, Jesus está na glória. Jesus está na glória ou está em nós? Então Jesus está ressignificando o jejum. Veja bem, Jesus não está anulando o jejum. Ele está ressignificando o jejum. Jesus está ressignificando o jejum por quê? Porque nós não temos que jejuar como os outros jejuam. Nós não temos que jejuar porque os outros jejuam. Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, enquanto eu estou presente, eu sou maior que o jejum. Pegou essa aí? Então, Jesus hoje ele está presente em nós. Às vezes a gente acha que o jejum, cara, vai dar coisas para nós. Que o jejum vai fazer milagres em nós. A gente coloca as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa expectativa num ato, né, religioso, cara. Quando, na verdade, quem nos supre de tudo é Jesus. Quem nos dá tudo que nós precisamos e necessitamos é Jesus. É o noivo. E aí, então, eu quero responder a pergunta que Jesus fez, que os fariseus não tiveram a resposta aí. Quando é que o noivo não estava presente, que os discípulos tiveram que jejuar? Nos 3 dias e nas 3 noites em que ele ficou morto e ressuscitou. Entendi. Porque, como prática judaica, quando morre um ente amigo, o que acontece? A gente jejua. Né? Então, nesses 3 dias que Jesus esteve morto e ressuscitou, os discípulos tiveram que jejuar, prantear, talvez vestir panos de saco, talvez se cobrir de cinza, por causa do luto. Mas Jesus ressuscita, volta, Atos capítulo 1, verso 3 vai dizer que ele fica 40 dias de novo, depois da ressurreição com os discípulos, para terminar aí as aulas que ficavam faltando, né? E para os discípulos receberem as orientações da grande comissão. Então, Jesus disse, deixou claro, eu sou maior que o jejum. Então não adianta a gente jejuar para ganhar coisas. Não adianta a gente jejuar como os fariseus, como os antigos judeus, os hebreus. Porque o jejum, cara, não é mais importante do que Cristo. Ter a Cristo é melhor do que qualquer jejum que a gente faça. É melhor obedecer do que pagar algum tipo de penitência ou sacrifício. Né? Entendi. Então, Jesus ele não anula o jejum, repito, ele ressignifica. Nós vamos falar o tipo de jejum ainda que nós temos que fazer. Tá?
Mas jejum, cara, ele muda, Jesus muda toda a característica do jejum com essa expressão. Enquanto eu estou presente, eu sou maior que o jejum. Não há jejum que você faça que vai fazer algum milagre, alguma coisa acontecer. Porque o milagre sou eu. Né? A cura sou eu. A sorte que você precisa que mude, sou eu que mudo. Então Jesus se coloca acima do jejum nesse texto. Tá? Outro texto que Jesus também bate de novo nos fariseus, nessa prática de jejum ritualística e extremista, é lá em Mateus capítulo 6. Mateus, escreve aí para nós aí também no grupo aí, para quem chegar depois. Mateus 6, o verso de número 16. Se você achar aí também, Vlad, quiser ler para nós. Mateus 6,16. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas fazem, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, mais uma vez, Jesus está batendo no jejum, cara, e batendo na prática dos fariseus. Lembra que eu falei para você que quando o jejum volta de novo, lá no Antigo Testamento, com força, ele volta com uma categoria de seguidores, que são os fariseus? Sim. Então, era algo ritual, era algo litúrgico dos fariseus. Era algo ritual, era algo litúrgico dos fariseus jejuarem. Né? E eles queriam que todo mundo visse isso. Olha, eu estou jejuando. Sabe? Olha, eu estou jejuando. Olha, aqui está um cara que é um homem de Deus. Né? E Jesus chama aí essa atitude de hipocrisia. Cara, tem pessoas que jejuam e ficam passando mal. Tem pessoas que jejuam e ficam mostrando. Ah, eu estou em jejum, irmão. Oh, por isso que eu estou assim. Pô, cara, vamos comer essa picanha. Não, eu estou em jejum, cara. Não posso. E aí fica aquela cara de velório, né? Entendi. Jesus falou, cara, quando a gente... Se é para jejuar... Se você for jejuar, cara, não jejua como esses caras, não façam isso. Não fica mostrando para os outros o teu trabalho. Não fica mostrando para os outros que você é o espiritual au. Cara, unge a tua cabeça, lava o teu rosto e bola para frente. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Sabe? É igual aquela galera hoje. Hoje tá um tal de vomitar quem leu a Bíblia, quem não leu. Ah, eu li a Bíblia toda. Sabe? Tá ficando batalha de ego, sabe? Cara, Jesus está falando assim, eu não preciso de batalha de ego. Eu não preciso de batalhas de ego. Eu preciso de pessoas que façam em secreto. Porque o meu Pai que vem em secreto já recompensa. Já recompensa. Então, Jesus de novo batendo no jejum aí. Aí, a gente vê lá, pô, mas Jesus jejuou. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Jesus jejuou. Aí, então, a gente vai entender por que Jesus jejuou. Né? Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro porque rapidinho. Foi... Sim, vai lá. Rapidinho. Lá em João 16, no verso 7, é só para ver se enquadra nisso, tá? Você está falando sobre Jesus ter dado orientação de que nós devíamos jejuar apenas quando ele não estivesse junto, né? Porque enquanto ele está presente, a gente tem que continuar em festa. Se enquadra na não presença de Jesus esse texto, quando ele diz assim... Todavia, vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir até vocês. Mas quando eu for preparar morada para vocês, enviarei o Espírito Santo. Nós nos enquadramos nesse tempo onde Jesus não está presente? Ou não? Não, não é. Não é. Sabe por quê? E essa pergunta é maravilhosa, porque isso gera muito conflito na cabeça das pessoas. Cara, Jesus, ele ainda está presente. E eu quero... reforçar isso, ele está mais presente do que nunca. Por quê? Porque nessa época que Jesus estava andando com os discípulos, ele era o Emanuel, o Deus conosco. Sim. Agora ele é o Deus em nós. Então ele está mais presente do que nunca, porque ele e o Espírito Santo são uma só coisa. Então quando nós recebemos ao Espírito Santo, nós recebemos a plenitude de quem Jesus é. Então, hoje, mais do que nunca, Jesus ele está presente. Como é que eu enxergo Deus? Quando eu enxergo Cristo na sua vida. Quando é que você enxerga Deus? Quando você vê Cristo na minha vida. Porque Colossenses vai dizer isso. Colossenses capítulo 2 ou 1, se eu não me engano, verso 27. Vai dizer, Cristo em vós, a esperança da glória.
Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, vai dizer o quê? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a realidade no Novo Testamento, antes da morte de Jesus, era a realidade do Emanuel, o Deus com. Mas depois da sua morte, a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo, de Atos 2, ele é o Deus em. Então é muito mais forte, muito mais presente do que o Deus com. Né? Então a gente vive uma realidade, a gente canta até músicas de um Deus distante, de um Jesus distante. Né? Abre os céus e desce, mas na verdade a gente tem que abrir a nossa consciência e entender que ele já está dentro de nós. Amém. Né? Rasga o céu, não, a gente tem que rasgar a nossa vida para ele aparecer. Né? A gente tem que diminuir para ele crescer. Então, a gente tem uma concepção de evangelho de um Jesus distante. A gente tem uma concepção de evangelho de um Jesus que está lá no céu, no trono, e a gente está sofrendo aqui na terra dos viventes. Só que Jesus está mais presente do que nunca, porque quando eu amo, ele está amando através de mim. Quando eu abraço, ele está abraçando através de mim. Quando eu prego, ele está pregando através de mim. Amém. Então, Jesus ele está mais presente do que nunca. Então, o noivo está mais presente do que nunca. E ele continua sendo maior que o jejum que a gente faz. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E é até interessante que você falou. Então, porque, você vai ver aí. Você vai ver aí no capítulo 14 de João, você citou o 16, né? Você vai ver no 14 que Jesus menciona esses dois momentos, no capítulo 14. Ele fala assim, eu vou preparar um lugar, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar. Mas aí, se você continuar lendo os versículos, o 2 e o 3, você vai ver, eu vou, para onde eu vou, você não vai agora, mas eu vou voltar, para que onde eu esteja, você esteja também. Amém. E não está se referindo só do céu. Para onde eu vou agora, vocês não vão, mas eu vou voltar, para que aonde eu esteja, ou seja, em mim e você, onde eu estiver, você esteja também. Amém. Então, se eu estou aqui, eu tenho a Cristo, Jesus está aqui. Se você está aí e você tem a Cristo, Jesus também está aí. Amém. Você que nos ouve, se você está aí e você tem a Cristo, Ele está aí também. Isso é ser Amém. Igreja. Corpo representativo de Cristo. Né? Amém. É o corpo representativo de Cristo. Mas então, para a gente entrar no jejum de Jesus... pode falar, vai lá. Não, segue aí, segue. Para a gente falar no jejum de Jesus, e aí a gente vai entender a forma certa hoje pela qual nós temos que jejuar. Jesus, primeiro a gente precisa entender que ele, quando ele se encarnou, ele também tinha uma natureza adâmica. Por isso que a Bíblia fala que ele era o último Adão. Então Jesus veio em carne e osso, sentiu as mesmas coisas que a gente sente. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia arrotar depois de tomar uma coca, ia ser igualzinho a gente. Né? É a natureza adâmica. Então ele tinha a natureza divina dentro dele, completa, e a natureza adâmica também completa, 100% homem e 100% Deus. Então por que Jesus precisou jejuar antes de começar o seu ministério? Para anular totalmente, para crucificar totalmente a sua natureza adâmica. Porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Então, qual foi a forma de Jesus iniciar o seu ministério? Jejuando no deserto 40 dias. E o interessante é que quem levou ele para o deserto não foi o diabo. Quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Verso 1 do capítulo 4. Porque o Espírito Santo queria ter o governo total da vida de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo queria a primazia do corpo, da alma e da mente de Jesus de Nazaré. Então, quando Jesus vai para o deserto, ele vai para anular, para mortificar, para matar a carne adâmica, para que o segundo Adão vencesse na carne, mas pelo poder do Espírito. Então, Jesus, em tudo, ele foi tentado lá no capítulo 4. Em tudo ele foi tentado no capítulo 4, para mostrar a sua natureza divina. Transforme pedra em pão, se joga daqui que você vai flutuar com anjos. Olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Em tudo, Jesus foi provado para expressar na carne a natureza divina. Porque ele estava ali para matar a carne e, de fato, o Espírito vencer nele.
Então ele estava numa batalha dentro dele para vencer a carne e fora dele Satanás tentando induzi-lo a manifestar a natureza divina. E ele venceu Satanás como? A gente fala que é pela palavra, né? Porque ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não, ele venceu pela carne, para provar para mim e para você que mesmo carnais que nós somos, mesmo fraco que nós somos, o Espírito pode nos ajudar a vencer este mundo e a Satanás. Então Jesus não venceu com argumentos nem poderes divinos. Jesus venceu de uma forma espiritual. Para ele conseguir vencer isso, ele teve que canalizar todo o poder, toda a grandeza na carne humana dele. Ele não venceu como Deus, ele venceu como ser humano. Então ele conseguiu vencer a carne ali e vencer o diabo. Como? Através do jejum. Né? E depois que Satanás se retirou, os anjos vieram, serviram. Houve ali um momento que os teólogos chamam de teofania. A presença de Deus tomou conta de todo o ambiente, inclusive do corpo dele, da vida dele, alimentando, provendo. E ele deu o pontapé inicial do seu ministério. Legal. Então aí a gente vai ver que em Atos, capítulo 13, se alguém quiser marcar aí Atos, capítulo 13, o verso 2 ao 3, ou Atos, capítulo 14, o verso 23, você vai ver que no Novo Testamento a igreja primitiva jejuava por uma questão de ministério, para escolher seus líderes, para capacitar esses líderes para o ministério. Porque Atos 13 também vai falar sobre isso, né? Atos 13, do 2 ao 3, que a igreja primitiva usava o jejum para essa capacitação ministerial, para escolher líderes, para capacitar os líderes, assim como Jesus venceu e deu início ao seu ministério. Você vai ver o jejum dentro desse sentido aí no Novo Testamento. Então, para nós cabe jejuar como, por quê e para quê? Para matar a nossa carne, simplesmente para crucificar a nossa carne. Certo. E aí eu acho que resume tudo aí, inclusive as perguntas, né? Porque a gente não joga o Velho Testamento fora, mas o Velho Testamento nos ajuda a entender o que nós temos que fazer hoje. Sim. Então não é o Antigo Testamento que explica o Novo, é o Novo que explica o Velho. Porque a gente entende que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Hebreus capítulo 8 vai dizer isso, né? Hoje as pessoas estão discutindo sobre sábado, estão discutindo sobre jejum, estão discutindo sobre um monte de coisa que já foi vencida na cruz e não é mais isso, né, cara? Jesus ressignificou muita coisa, né? Jesus ressignificou muita coisa. A gente não vive mais debaixo da lei de Moisés. A gente vive debaixo da lei do Espírito e da vida. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 e até o capítulo 11 vai falar sobre isso. A gente não vive mais sobre 10 mandamentos. Os mandamentos de Jesus são mais leves, o fardo dele é mais suave. A gente vive debaixo da lei do Espírito e da vida, né? Então, quando a gente fala assim que Jesus cumpriu a lei e os profetas, isso significa nada mais nada menos que ele fez tudo por nós. E hoje a gente só precisa crer, se arrepender e viver debaixo do que Jesus fez. Mas isso não anula que nós temos que orar, isso não anula que nós temos que manifestar a presença dele através da nossa leitura bíblica. A gente não lê a Bíblia para que Cristo aumente em nós, como se Cristo tivesse pela metade. A gente lê a Bíblia para que Cristo se manifeste em nós. A gente não ora para que Cristo aumente em nós. A gente ora para que a gente manifeste esse Cristo que já está total, pleno em nós. Então, tudo que a gente faz de devocional, de jejum, é para que Cristo apareça. E que a gente seja crucificado, a nossa natureza carnal seja crucificada, para que Cristo apareça e as pessoas não vejam mais a gente, mas vejam a Ele. É aquele lance da pessoa olhar para você e falar assim, nossa, Vlad, você tem uma luz diferente, uma aura diferente, Vlad, você tem um brilho. As pessoas não sabem o que é, mas a gente sabe que é Jesus. Né? Amém. Então, Jesus ele ressignifica o jejum dizendo o seguinte, se você quer jejuar, só jejue para se capacitar, para que minha vida pareça mais. E você mortifique a sua carne.
Legal. Já estou Uma per- crucificado com Cristo. Quem me crucifica na cruz não é os judeus, não é os romanos, é o meu jejum. Legal. E isso já responde quase todas as perguntas. Aí vai ficar só uma para a gente conversar um pouquinho, que é a 3, que é aquele momento específico, né, que os discípulos chegam desesperados para Jesus e falam: Ô mestre, o que aconteceu? Que a gente quis expulsar os demônios lá e eles não saíram, tal, e aí você chegou e resolveu o problema, mas por que a gente não conseguiu, né? E aí Jesus fala, né, que para aquele tipo de demônio específico haveria necessidade de jejum. Se puder falar um pouquinho sobre Jejum e isso. oração. Isso. Vamos lá. Tem tudo a ver com o que a gente está falando e não está distante disso, né? Toda essa passagem do filho endemoniado e do pai desesperado revela simplesmente a incredulidade dos discípulos. Jesus vai falar ali também uma frase muito forte. Jesus chama os discípulos de geração incrédula. E aí ele pergunta para os discípulos: até quando eu vou ter que ficar com vocês? Né? Até quando? Aí, o que que tava querendo? O que que o texto todo está querendo dizer? Que a incredulidade nos deixa como aquele menino, surdos e mudos. A gente não sabe orar direito, não sabe ouvir Deus direito, não sabe falar de Deus direito, não tem autoridade naquilo que a gente fala. A incredulidade nos faz como o menino surdo. Olha o Ada aí. Abraço, Ada. Bom te ver, meu querido. Que bom que você está aqui. Então, a incredulidade nos faz parecido com o menino endemoniado. Porque a Bíblia vai falar que aquele demônio era surdo e mudo. Mas, quando a gente crê, a gente passa a ser igual à figura do Pai. Ainda que a gente ache que tenha falta de fé, a gente clama por aquele que pode fazer algo. Me ajuda na minha falta de fé. Eu creio na minha falta de fé, me ajuda. Né? Então, quando Jesus fala o seguinte, que certos demônios só saem com jejum e oração, não é que o jejum é uma fórmula mágica para expulsar demônio. Não é que o jejum e a oração são palavras mágicas, né, para expulsar demônio. Eu até uma vez, meu pastor era seminarista, o pastor Ezequiel, já falecido, tá de férias, eu fui na casa de uma irmã que me chamou para ir orar, porque tinha uma irmã demoniada, eu era seminarista. Eu falei: rapaz, esse demônio vai sair rapidinho, porque eu tô num jejum já há 15 dias, só na água. Eu vou chegar lá, esse demônio vai pipocar e vai sair correndo. E aí eu cheguei lá na casa dessa irmã, todo cheio de si, né, achando que o meu jejum ia ser um milagre, ia fazer milagre. Cara, e eu fiquei mais de meia hora tentando expulsar o demônio. E eu falava em nome de Jesus, falava em tudo que você imaginava, e o demônio não ia embora. Até que eu simplesmente desisti. Eu falei assim: Deus, eu desisto. Eu estava suado, rouco. E falei assim: Deus, eu desisto. Eu não consigo fazer nada. E por incrível que pareça, aquela mulher foi liberta. E eu fiquei bugado. Um mês depois que eu vim entender o que aconteceu. O Espírito Santo veio falar para mim assim: eu não preciso de você para nada. Eu não preciso do seu jejum para nada. Eu preciso é que você acredite que eu posso fazer tudo. No momento que você desistiu dos seus recursos, eu entrei com os meus. Então, foi uma experiência muito forte que eu tive sobre essa questão do jejum. Não é Legal. jejum que expulsa o demônio. É o tanto da minha dependência que expulsa o demônio. E como que eu posso ficar dependente de Deus? Quando eu esqueço que jejum é um mero ato religioso. E eu tiro a minha confiança do jejum e coloco ela em Deus. E porque o jejum vai me deixar mais sensível a Deus. Mas Legal. naquela hora o meu jejum estava me deixando soberbo. Achando que eu ia fazer e que eu ia acontecer por causa do meu jejum. Entendi. Então foi isso que Jesus falou: se vocês jejuarem, se vocês orarem, vocês vão depender mais de mim. Vocês vão crer mais em mim. E parar de Legal. depender em você. Você acha que os discípulos ali também não tentaram de tudo? Sacudir, dar umas Sim. porradas, falar em nome de Jesus. Eles tentaram de tudo, mas eles não estavam conseguindo. Porque eles estavam confiando neles mesmos, na força deles mesmos. E quando a gente jejua, a gente fica debilitado das nossas habilidades, debilitado das nossas capacidades e aprende a depender totalmente de Deus. Mas se Legal. você jejua achando que seu jejum é o negócio que vai resolver, já está jejuando errado.
né? Já tá jejuando errado. Já tá sendo um Entendi. fariseu, né? Que é quem a gente mais critica. Mas é tudo isso aí, é isso aí. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Sim, eu tô aqui meio que sem palavras, pensando, refletindo nisso e, enfim, para mim foi uma bênção, espero que para a galera também tenha sido. A gente tem poucos minutos aí, se você tiver algo para acrescentar ainda, para finalizar. Cara, eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade. Eu até fiquei surpreso. Eu falei, caramba, eu não sou de ser convidado para nada, né? E eu fui convidado para participar de uma live para falar da palavra, que bem. Quero só agradecer, cara. É um privilégio poder servir a Igreja de Jesus, servir vocês Amém. com a palavra. Espero que eu possa ter acrescentado aí na vida de alguém, edificado a vida de alguém, porque o nosso intuito é esse, né? O Israel não é ninguém, é só um simples servo de Jesus que ama a Jesus Amém. e que está disposto aí a levar o evangelho. Só isso. Né? E eu fiquei feliz também de conhecer o Vlad, saber que ele está no caminho pastoral aí. E você Amém. está nas minhas orações, Vlad. Está nas Amém. minhas orações Precisamos. aí. E eu tenho certeza que se você manter a humildade, manter a simplicidade, cara, Deus vai te levar muito longe. Amém. Mais do que você imagina. Amém. Obrigado, pastor. Vamos fazer alguma coisa junto assim que essa quarentena acabar em nome de Jesus. Ah, tô aí à disposição, cara. Tô aqui para servir, cara. O que eu puder servir, esse é meu prazer. Amém. Estamos aí. Pastorzão,